Gênesis 12, facinho, lá no comecinho da Bíblia. E nós vamos ler a princípio versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Nós queremos ser renovados através da tua palavra, Senhor. E nós cremos que a tua palavra é renovo para a nossa vida. Senhor, nós temos grandes expectativas para este ano novo. E nós cremos, ó Pai, que nós vamos viver aquilo que tu tens para que nós possamos viver. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Abraão tinha 75 anos. Você já pensou o que é isso? 75 anos e você recebe promessas de Deus, novos desafios de Deus. Eu fico imaginando que para muitos 75 anos é o final da vida. Pessoa com 75 anos já está pensando em partir, está pensando em morrer, está pensando que a vida acabou. E esse homem aqui, que ainda não era pai, aos 75 anos ele recebe uma promessa. O Senhor vem para ele com uma palavra dizendo: ó, junta tudo que é teu aí e parte dessa terra. Eu tenho coisas novas para fazer em você e através de você. E sabe, irmãos, quando a gente olha para a vida de Abraão, e quando a gente vê que o Senhor escolhe dar as promessas, escolhe como seu, um homem de 75 anos, ele está dizendo para mim e para você, que sempre há tempo para coisas novas, sempre há tempo do novo de Deus para mim e para a sua vida, seja em qual tempo for, seja em qual idade for, seja em qual época for, Deus sempre tem coisas novas para nós, e eu tenho a certeza e a expectativa de que 2022 pode e será diferente na sua vida, pode e será diferente na sua casa, no seu casamento, nas coisas que você está projetando, mas para isso, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus sobre a nossa vida, aquilo que Deus nos orienta a seguir, aquilo que Deus nos orienta a fazer, precisamos estar atentos para a voz de Deus na nossa vida. E Abraão aqui aos 75 anos, ele recebe uma promessa de Deus, e sabe o que é melhor, irmãos? Ele recebe essa promessa de Deus, e ele atende a promessa de Deus, ele responde ao desafio de Deus para a vida dele, e a partir daqui, irmãos, ele experimenta coisas sobrenatural na vida dele. Sabe, irmãos, muitas coisas até aquele dia, muitas coisas até aquele tempo em que Abraão ouve a voz de Deus, o impedia de avançar, o impedia de prosperar, o impedia de que os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Mas a partir daquele dia que ele decide dar o passo, ele ouve a voz de Deus e diz: eu vou seguir aquilo que Deus está mandando. A partir deste dia, a vida dele muda completamente. E sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que é assim que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. É isso que Ele quer fazer na sua casa, no seu casamento, na sua família. Ele quer que você ouça a voz dEle e faça aquilo que Ele está te direcionando, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Sabe, eu como pastor, eu fico angustiado, vendo alguns sofrendo, alguns às vezes estacionados, alguns às vezes não vivendo aquilo que Deus tem para que ele viva, porque não entende a voz de Deus, porque muitas vezes é desobediente, muitas vezes é desatento, muitas vezes não tem aquela perspectiva de avançar, e Deus está dizendo: vamos, eu quero que você avance, eu quero que você ande, eu quero que você prossiga, eu tenho isso para você. E muitas vezes você está estático, você está lá parado, sem viver aquilo que Deus quer que você viva. E esse ano, irmãos, é o ano da mudança, é o ano do novo de Deus para a sua vida, do novo de Deus para a sua casa, para a sua família. Basta você estar atento para aquilo que Deus quer fazer.
E nós precisamos entender isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Abraão estava em Ur dos Caldeus. E ali ele viveu até os 75 anos de idade. E ele tinha uma vida boa, não era uma vida ruim não. Para os padrões de vida daquela época, daquele tempo, daquele contexto, era uma vida boa. Não era uma vida ruim não. E ele está vivendo ali naquela condição, como diz aquele louvor, né? Deixa a vida me levar. Conhece louvor é vida? Não é louvor não? Eu achei que era, irmão, mas amém. E ele está vivendo nesse contexto, deixa a vida me levar, tocando a sua vida ali, levando a sua vida ali. E ele com 75 anos, talvez na mente dele, assim como muitas vezes na minha e na sua mente, você imagina, não vai acontecer mais nada na minha vida. Não tem mais nada de novo para acontecer, não tem mais nada de extraordinário para acontecer. E ele talvez na mente dele passasse essa ideia, não tem mais nada novo para acontecer na minha vida. E o que acontece? Deus aparece para ele e dá uma palavra. Deus diz a ele, olha, eu tenho algo novo para você, a partir daqui eu tenho algo novo para fazer na sua vida, e principalmente através da sua vida. E o que o Senhor diz para ele? O Senhor olha para ele e diz, ora, disse a Abraão, sai da tua terra, e da sua parentela, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vivia ali, irmãos, praticamente a vida toda. Ele havia chegado ali com o seu pai, com os seus irmãos, e viveu ali até 75 anos. E agora, aos 75 anos, ele recebe uma ordem do Senhor: sai da sua terra e sai da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar novo, eu vou te levar para um lugar melhor, para um lugar maior. Uma terra que eu vou te mostrar, você não vê ainda, os seus olhos não podem enxergar, mas o lugar que eu vou te levar é um lugar extraordinário. E aí ele continua: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Aí ele olha para a vida dele, ele olha para a vida da velhinha dele, ele fala, poxa vida, eu estou com 75 anos, eu não tenho filhos aí, eu não tenho nada, e o Senhor está dizendo que vai me abençoar, e que de mim fará uma grande nação. Que coisa louca, mas as coisas de Deus são loucas. Sabe o que acontece, irmãos? Abraão acreditou naquilo que ele ouviu de Deus. O nosso grande problema é que nós não acreditamos, muitas das vezes, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus mostra. E Abraão, mesmo na loucura, humanamente uma loucura, mesmo na loucura, ele olhando para a vida, para o contexto dele, ele acreditou naquilo que Deus havia dito a ele. E sabe que quando, a partir do momento, irmãos, que eu e você, que você começa a acreditar que a promessa é de Deus, que Deus vai fazer, Ele faz. Ele faz. E o Senhor diz a ele, olha, eu vou te abençoar, e de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Aí ele continua, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, eu vou guardar você, e aquelas pessoas que andarem com você e fazerem o bem a você, elas serão benditas. Agora aquelas que tentarem te prejudicar, que tentarem fazer mal, eu cuidarei delas. Fique tranquilo. Aí continua, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o versículo 4 aqui, que esse é o meu e o seu passo. Pastor, eu já ouvi através de uma mensagem. Pastor, eu já ouvi através de um irmão fiel de Deus que me deu a palavra. Pastor, eu já ouvi através da palavra. Pastor, o Senhor me revelou com um sonho. Mas era algo tão absurdo, era algo tão, que eu achei que não era para mim. Olha a diferença, irmãos, da vida de Abraão e muitas vezes a diferença da sua vida. Partiu, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando partiu de Harã. Ou seja, ele ouviu aquela promessa, que olhando para a sua vida, para o seu contexto, era um absurdo, mas ele falou, Senhor, se é tu que está falando, tu vais cumprir. Se é o Senhor que está dizendo, eu vou nessa. E aí o que aconteceu, irmãos? Foi assim, ó, Deus o abençoou. Pá, foi assim? Claro que não. Teve percalços. Ele teve que esperar ainda 25 anos para que essas promessas se cumprissem sobre a sua vida.
E assim, esse é o grande problema meu e seu. Nós somos instantâneos, nós desejamos que as coisas aconteçam. Eu sou ansioso também, eu quero que a coisa aconteça ontem. Minhas filhas que falam assim, às vezes eu peço alguma coisa para ela: ai pai, você é muito ansioso. Nós somos assim, a nossa geração é assim, e a geração que está vindo pior ainda. E Abraão precisou esperar ainda, irmãos, mais 25 anos, para que aquilo que o Senhor falou lá atrás, quando ele tinha 75 anos, se cumprisse. Agora deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. E partiu Abraão, pois, como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Aqui diz que Ló foi com ele, porque Ló era filho do seu irmão, e o seu irmão havia morrido, e o pai de Abraão começou a criar o Ló, seu neto, como filho. Depois que o pai de Abraão morre, Abraão assume, começa a cuidar de Ló. Mas aqui o importante é dizer que Abraão recebe a promessa e obedece aquilo que o Senhor havia ordenado. Agora, irmãos, nós precisamos entender o novo de Deus, e o Deus tem um novo para nós a cada dia. A gente percebe aqui que passa ano, entra ano. Se você ler o livro de Gênesis, constantemente, mesmo nesses 25 anos de espera, constantemente o Senhor ia falando com Abraão, o Senhor ia dando direção a ele, mostrando a ele o caminho, e ele perseverou, ele esperou, e a palavra se cumpriu sobre a vida dele. Então, eu e você precisamos entender o novo de Deus, compreender o novo de Deus e colocar em prática aquilo que Deus nos mostra. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Passe algumas páginas, vá lá para o capítulo, aliás, deixe nessa página mesmo, vamos ler primeiro aqui, capítulo 11, versículo 31 e 32. Olha o que diz aí, capítulo 11, versículo 31 e 32. Tomou Tera a Abraão. Tera era o pai de Abraão. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles a Ur dos Caldeus, e partiu para a terra de Canaã. Olha que coisa interessante. Abraão tinha outro irmão, só que esse irmão não foi. Então o que o pai de Abraão faz? Ele está vivendo em Ur dos Caldeus, e aí ele pega a sua família, não sei, Deus deve ter dado uma direção para ele. Ele pega a sua família, Abraão, a esposa de Abraão, Sarai, e a Ló, que era aquele filho agregado, neto que passou a ser filho. E ele sai em direção a Canaã, que era a promessa inicial. Ele sai em direção a Canaã. Mas o que acontece aqui? Olha que coisa interessante. Ele sai para Canaã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele pega toda a sua família e vai para um projeto novo, vai para um lugar novo. Quantos já não viveram isso com a sua própria família? Ou você que veio de uma outra cidade, você pega a sua família: ah, eu vivo lá no Nordeste, eu vou para São Paulo. Ah, eu vivo aqui, eu quero ir morar em Minas. Você sai daqui. Só que o que aconteceu com Tera? Ele para no meio do caminho. Ele saiu com a sua família com destino Canaã, mas no meio do caminho, numa terra chamada Harã, ele para ali. Ele para ali, e ali ele vive durante muitos anos. E aí diz o texto que ele viveu ali até 205 anos de idade. Olha que coisa interessante. O destino dele era Canaã, mas ele para em Harã. E sabe o que mostra isso para mim, irmãos? Mostra para mim e para você que eu e você não podemos parar no meio do caminho. Não podemos parar no meio do caminho.
O pai de Abraão para no meio do caminho. Talvez se eles tivessem ido até Canaã, Deus teria feito muitas coisas. O processo de Abraão talvez teria sido antecipado. Mas olha que coisa interessante, ele vai para um destino, ele determina um destino, mas ele para no meio do caminho, ele para em um outro lugar. E sabe, irmãos, olhando para isso eu vejo quantos aqui não pararam no meio do caminho, quantos aqui já não eram para estar formados, quantos aqui já não eram para estar casados, quantos aqui já não eram para ter tido o seu negócio próprio, quantos aqui já não eram para estar no púlpito pregando, no altar, quantos aqui não eram para ter avançado, mas pararam no meio do caminho, pararam no meio do caminho daquilo que Deus tinha para você. Sabe, irmãos, o pai de Abraão, Tera, não foi um limitador para ele. Assim como nós que temos filhos, não somos limitadores para os nossos filhos. Para os nossos filhos, nós somos o teto. A partir daqui, a palavra de Deus diz lá no Salmo 127, que os nossos filhos são como flechas. A flecha vai além da onde o arqueiro pode chegar. A promessa de Deus é que nós chegaremos onde os nossos pais não chegaram, e os nossos filhos irão além de onde nós podemos chegar. É algo progressivo. Abraão podia ficar limitado com seu pai lá. Ele tinha 75 anos e estava vivendo com seu pai lá em Harã. Entretanto vem a palavra do Senhor e diz: olha, eu tenho algo novo. Seu pai chegou até aqui, mas eu quero que você avance mais. E assim será com a nossa vida. Você vai avançar além de onde seus pais chegaram. Os nossos filhos vão avançar além de onde nós podemos chegar. Sabe, irmãos, às vezes eu faço essa analogia, eu começo a pensar. Eu falava esses dias com as minhas filhas. Eu olho para a minha infância. E vejo a infância das minhas filhas é completamente diferente. Completamente diferente. A infância delas, em questão, não estou dizendo aqui, irmãos, eu tive uma infância nós tivemos, né? Nós tínhamos mais liberdade, nós tomávamos água de torneira, eu lembro que quando eu era criança, ninguém estudava em escola particular, o filtro para tomar água em casa era aquele filtro de barro, a gente tomava água de torneira, não tinha essas pandemias que tem, todo mundo andava descalço, os muros das casas eram baixos, a gente saía de manhã, tinha que chegar antes de escurecer, estava bom. Então assim, quem que faz isso hoje? Hoje o filho tem 18 anos, você não tem coragem de deixar ele na padaria comprar 5 pãezinhos. Fala, não, peraí que eu vou lá buscar de carro. Então os tempos são outros. Agora, com relação às condições, hoje são muito melhores. Eu me lembro que quando eu morava em São Caetano, irmãos, tinha uma escola pública, uma escola muito boa, ali na avenida, na continuação da Goiás ali. E tinha uma escola pública muito boa, chamava DPEC, uma escola de inglês. E eu tinha um sonho, eu era criança, eu queria falar, poxa, eu preciso aprender. Eu ouvia aquelas músicas. Meus irmãos, em casa, minha casa foi sempre muito musical, né? E os meus irmãos tinham pilhas e pilhas de disco. Eles ouviam aquelas músicas lá e eu queria entender o que estava dizendo a tradução. Nem eles sabiam, né? Eu perguntava e eles também não sabiam. E eu queria aprender a falar inglês. Só que para entrar nessa escola, era uma escola pública, irmãos. Para entrar nessa escola era muito difícil, muito difícil. E quem que entrava? Entravam os meus amigos, que tinham uma condição melhor, que estudavam, os poucos que estudavam em escolas particulares. E aí eu olho hoje para minhas filhas, irmãos. As minhas filhas, desde pequenininha, a gente colocou as 3, falam inglês fluentemente. Porque desde pequenininho a gente colocou, porque é a idade boa para aprender. Você vai aprender, tá a Marisa ali, foi querer aprender depois de grandona, tá lá se matando e é a luta. Então assim, as condições que nós damos aos nossos filhos hoje, são condições muito melhores do que as que nós tivemos. Na grande maioria aqui. E por que disso? Isso tem uma razão, irmãos. Isso é bíblico. Sabe por quê? Porque a vida com Deus é uma vida progressiva. É uma vida progressiva. Eu chegarei além de onde os meus pais chegaram. Meus filhos chegarão além de onde eu cheguei. Os meus netos chegarão além de onde minhas filhas chegaram. É assim uma vida progressiva. Essa é a vida com Deus. E a nossa vida também. Eu olho para trás, irmãos, e aí eu vejo os sermões que eu pregava 10, 15 anos atrás.
Não que seja bom hoje, mas eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu avancei. Talvez você olhando para a sua vida 10, 15, 20 anos atrás, você olha e fala, poxa vida, como eu evoluí nessa área, como eu cresci nessa área, como eu avancei nessa área. Porque assim, a vida com Deus, ela é progressiva. E os nossos pais não são limitadores para nós. Nós como pais, não somos limitadores para os nossos filhos, nós somos tetos. A partir daqui, você vai e avança. A partir daqui, você vai e segue. É assim. E com Abraão não foi diferente. Com Abraão não foi diferente. O pai dele saiu de Ur dos caldeus, com direção a Canaã, que era terra boa, terra prometida. Mas no meio do caminho, o pai dele parou. E se estacionou ali, morreu ali, com 205 anos de idade. Mas Deus, para Abraão, Deus tinha algo melhor. Deus disse a ele, Abraão, seu lugar não é aqui não, seu lugar é em Canaã, seu lugar, eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho um lugar muito melhor para você, você será bendito, você será pai de multidões, vá em frente. E ele seguiu. É tempo de receber a revelação do novo de Deus. Ele recebe a promessa, em ti eu gerarei uma grande nação, eu te abençoarei, você será bendito, você será uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será uma bênção. O Senhor lança as promessas sobre a vida dele, e sabe o que é mais importante, irmãos? Abraão acredita, crê naquilo, ele entende que aquelas promessas que ele havia recebido do Senhor, poderiam ser cumpridas através da vida dele. E sabe o que acontece? Todas estas coisas que o Senhor prometeu, acontece na vida de Abraão, acontece, porque um dia, ele decide acreditar, ele decide ouvir a voz de Deus, e principalmente, ele decide, eu vou fazer aquilo que Deus está dizendo para que eu faça. Eu vou realizar aquilo que Deus está dizendo para que eu realize. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor está determinando sobre a minha vida. E o Senhor prometeu a ele, Abraão, eu vou te abençoar, você será uma bênção, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de você, da sua família, uma grande nação. Eram promessas, irmãos, que aos olhos carnais, Abraão não podia enxergar, mas os olhos espirituais dele observaram, isso é de Deus, isso vai se cumprir. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez muitas das coisas que Deus tem para a sua vida, você não está enxergando ainda, você não está compreendendo ainda, mas assim como na vida de Abraão, as promessas do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa. As promessas do Senhor vão se cumprir, e talvez você olhe para a sua limitação, não, aquilo que um dia eu ouvi nunca vai acontecer na minha vida. O Senhor usa pessoas finitas, pessoas limitadas, para provar para mim e para você, que Ele pode usar qualquer um, como eu e como você, que Ele pode fazer o que Ele quiser através da vida de qualquer um, e é isso que Ele vai fazer na nossa vida. Basta a gente mudar a nossa perspectiva, e acreditar naquilo que Deus promete para nós. Vá lá para o capítulo 17. Passe algumas páginas aí, por favor. Capítulo 17, versículo 1. Olha o que diz aí. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha aqui, irmãos, mais uma vez Deus tratando da questão de algo progressivo. Deus havia falado com ele aos 75 anos. E nesse período, nesses 25 anos, eu creio que Deus havia falado outras vezes com ele também. E Deus falou. Mas aqui ele está com 99 anos. E Deus continua falando com ele. Deus está dizendo para ele: olha, Abraão, você está com 99 anos, mas olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. A revelação de Deus, ela é progressiva. Em
em tempos nós teremos revelação de Deus. Em tempos Deus vai nos mostrar direções. Em tempos Deus vai nos mostrar promessas. É algo progressivo. E aqui eu volto mais uma vez. Olha para a sua vida 10 anos atrás como estava. E olha hoje. Pastor, eu regredi. Alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada, minha irmã. Porque a vida com Deus, ela precisa ser progressiva. Ninguém que anda com Deus continua o mesmo. Todos aqueles que decidem caminhar com Deus progridem, avançam. E Abraão avançou. Abraão avançou. Ele olha para a vida dele. Ele começa a viver as promessas de Deus na vida dele. E ele começa a entender que a vontade do Senhor começa a se cumprir sobre a vida dele. E aqui está ele com 99 anos. E o Senhor está dizendo, fazendo um alerta para ele. Dizendo, olha Abraão, falei com você lá atrás. Ainda não se cumpriu aquilo que eu havia dito para você. Mas permanece firme. Não desista, não retroceda, continue caminhando comigo e ser perfeito. Ou seja, meu irmão, minha irmã, sempre nós precisaremos andar com Deus. Não é tempos, tem tempo que parece que eu estou no céu. Mas tem tempo que nem vontade de ir para a igreja eu tenho. Não. Aqui, o Senhor, através da vida de Abraão, está nos ensinando que é o tempo todo. Ele está com 99 anos, tendo experiências infinitas com Deus. E o Senhor está dizendo para ele, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus está dizendo isso para ele? Está dando um alerta para ele, porque talvez alguma coisa não estivesse legal. Talvez alguma coisa Deus não estivesse gostando na vida dele. E o Senhor está dizendo, olha, permaneça firme, rapaz. A promessa vai se cumprir. Ser perfeito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece firme, atento. Porque não importa a idade, não importa o tempo, sempre Deus vai falar conosco. Basta você ter ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer falar para você. Olha o que diz lá. Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco o tempo todo. Olha o que diz lá, no mesmo capítulo 17, versículo 5. Abraão já não era o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Ou seja, irmãos, o Senhor, quando Ele está ali na casa dos 100 anos, o Senhor muda o nome dele. Quer dizer que, pastor, quer dizer que Deus vai mudar o meu nome também? Aqui era algo espiritual, irmão. Que era algo espiritual, e aqui era importante a mudança de nome, né? Transformá-lo em Abraão, pai de nações. Era importante. Mas sabe, essa passagem aqui nos ensina, e o Senhor nos permite conhecer essa história, para ensinar para você, que nós servimos um Deus que pode mudar o contexto. Pastor, hoje a minha vida, se eu pudesse traduzir a minha vida, seria vergonha. Se eu pudesse traduzir a minha vida para hoje, Senhor, a minha vida seria um fracasso. Se eu pudesse traduzir a minha vida, dar um nome para o que eu estou vivendo hoje, seria tristeza, seria depressão. E aqui, quando Ele muda o nome de Abraão, Ele está dizendo, olha, eu vou mudar a sua vida. E para nós Ele diz da mesma forma, se a sua vida está uma tristeza, eu posso mudar a sua vida para alegria. Se a sua vida está um fracasso, eu posso transformar a sua vida em uma vitória. Se a sua vida está um sofrimento, eu posso mudar a sua vida para uma alegria, para uma vida de paz. É isso que Ele está dizendo, isso que Ele está querendo ensinar para mim e para você, que Ele é um Deus que muda o nome da situação. Ele é um Deus que pode transformar. Abraão não podia ser pai, Sarai não podia ser pai. Ele está dizendo, olha, através da vida de vocês, eu farei uma grande nação, para que você entenda que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é assim na minha e na sua vida, meu irmão. E é isso que Ele quer fazer em 2022. Ele quer nos levar para lugares em que nós nunca imaginaríamos que poderíamos estar. Ele quer nos levar, Ele quer nos conduzir, Ele quer conduzir o seu casamento para um estágio que você nunca imaginou que você estaria, o seu relacionamento com os seus filhos, os seus negócios, a sua vida profissional. Agora, para isso eu preciso acreditar que eu tenho um Deus que pode fazer essas coisas. Que pode fazer essas coisas. Abraão recebe a promessa com 75 anos. E ele acredita, se Deus falou, Ele vai fazer. Aos 99 anos, nada aconteceu ainda.
Abraão tenta até encurtar o caminho, por intermédio de Agar, serva da sua esposa. E com 99 anos o Senhor está dizendo, olha, permanece firme. Eu não cumpri ainda, mas permanece firme. Ser perfeito. Não deixa a peteca cair não. Pastor, faz tantos anos que eu estou esperando. Faz tantos anos que eu estou esperando isso acontecer. Que eu estou esperando essa cura. Que eu estou esperando esse milagre. Nada aconteceu. Deus está dizendo nessa manhã para você, permanece firme. Ser perfeito. Ser perfeita. Que a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Quando ele tem 99 anos, sabe o que dá, o entendimento que dá é que, quando no versículo 5, quando o Senhor muda o nome dele para Abraão, sabe o que a gente percebe aqui? Que enquanto nós não mudamos, Deus não muda. Enquanto você não muda, Deus não muda. Existiam coisas na vida de Abraão que precisavam ser mudadas. Enquanto ele não muda, enquanto ele não entende que ele precisa mudar, Deus não muda o nome dele. Mas a partir do momento que o Senhor entende, Abraão mudou. Abraão entendeu completamente o que eu quero. Aí o Senhor muda o nome dele e fala, agora você vai ser pai. Agora aquela promessa que eu te dei lá atrás, há 25 anos atrás, essas promessas vão se cumprir sobre a sua vida. Você será bendito, você será pai de nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós, irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão. Os muçulmanos são descendentes de Abraão. E diz que todas as famílias da terra seriam benditas através da vida dele. E a palavra do Senhor se cumpriu. Sabe, irmãos, nós temos o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que opera na minha e na sua vida. Talvez você está olhando para a tua vida agora e está dizendo assim, pastor, eu queria tanto acreditar nessas coisas que você fala, queria tanto acreditar nisso que você está dizendo. Olha o exemplo de Abraão, irmãos, olha o exemplo de Abraão, da limitação deste homem. E o Senhor faz a promessa, diz que vai cumprir a promessa, e cumpre a promessa, para mostrar para mim e para você que, independente de qual seja a nossa condição, independente de qual seja o momento que nós estejamos vivendo, que se Ele prometeu, Ele cumpre. Sabe, irmãos, em 2022, Deus quer fazer muitas coisas mais. O diabo está enganando um monte de gente aí, irmãos. O diabo está enganando um monte de gente aí com mentiras, com ilusões, com falsas alegrias. E Deus está dizendo, olha, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho coisas novas para fazer através de você. Eu tenho coisas novas para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. Agora para isso, Ele diz para mim e para você, eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Anda na minha presença. E ser perfeito. Sabe, irmãos, se houver desvios, a promessa não se cumpre. Se eu não mudo, Deus não muda. Se eu não endireito, Deus não conserta. Se há desvios, Deus não age. Então 2022, irmãos, que 2022 seja o ano do conserto. Seja o ano do novo de Deus para a sua vida. Seja o ano do cumprimento das promessas do Senhor na sua vida, na sua casa. Agora volto com aquela frase, loucura você continuar vivendo da mesma forma, do mesmo modo, e achando que algo novo vai acontecer. Achando que algo novo vai acontecer. Para Abraão, passou-se 25 anos, até que ele atingiu aquilo que Deus queria que ele atingisse. E o Senhor diz para ele, permanece firme, não muda não. Ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Continua na minha presença. Continua perfeito. E a promessa vai se cumprir. Um pouquinho depois ali, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. E ali no versículo 5, o que Deus faz? Deus muda o nome dele. Deus fala, Abraão, chegou a hora. Eu vou mudar teu nome. Eu vou mudar a situação. Eu vou mudar a realidade. Eu vou fazer cumprir aquilo que eu te prometi lá atrás. Agora eu estou cumprindo, porque você chegou no estágio que eu queria que você chegasse. É assim que Deus faz, irmãos. Não existe atalho. Não existe atalho. Não existe atalho.
Ah, pastor, põe a mão na minha cabeça aqui e derrama unção. Pare com isso. Pare com isso. Busque Deus. Busque Deus. Ande com Ele. Ande com Ele. Busque a presença dEle. E ouça as promessas. Mas principalmente, acredite nas promessas. Abraão olhou para a sua vida, olhou para a sua realidade. Ele disse: eu sou limitado. Eu não tenho condição. Isso que Deus está dizendo é impossível de acontecer na minha vida. Mas se Deus está dizendo que vai fazer, Ele faz. Se Deus está dizendo que vai acontecer, acontece. É assim que eu e você precisamos crer, irmãos. É assim que nós precisamos crer. Essa tem que ser a nossa visão para 2022. Essa tem que ser a nossa visão para 2022. E olha o que ele diz lá em Gênesis 22, versículo 21. Olha só que coisa interessante. E aqui eu quero terminar com essa promessa para a sua vida. Com essa promessa para a sua vida. Ele diz, lá no finalzinho do texto, né? Ele diz o seguinte. Ele diz: Abraão, o rei Abimeleque, e o seu general olham para a vida de Abraão e dizem o seguinte, falam: Abraão, a gente vê que tudo na sua vida é bem sucedido. A gente vê que tudo na sua vida tem a manifestação do Senhor. E sabe o que é isso, irmãos? Nós, quando andamos na presença de Deus, a manifestação do Senhor, é algo notável na nossa vida. É algo notável na nossa vida. É perceptível. Eles olham para a vida de Abraão e percebem que tudo na vida de Abraão era abençoado, tinha a mão de Deus. E assim será na sua vida. Assim será na sua vida. As pessoas vão olhar para a sua vida, para a sua família, e vão ver a presença do Senhor, a manifestação do Senhor na sua vida. A partir do momento que eu decido andar com Deus, que eu decido ser obediente a Deus, que eu decido seguir os desígnios de Deus, a manifestação do Senhor é notável. Quantas vezes você já não ouviu? Você está num lugar, você está num ambiente, a pessoa chega para você e fala assim: parece que você é diferente, eu senti algo, sabe, você traz uma paz. Quantas vezes já não ouvimos isso? Não é por nós, irmãos, não é por nós. É a boa mão do Senhor sobre nós. É a boa mão do Senhor sobre nós. Será notável, assim como Abimeleque observou e o seu general observou, será notável aquilo que Deus fará na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, será notável. Amém? Vamos orar, irmãos? Fique em pé, feche seus olhos e vamos orar.